Nós convidamos a igreja para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós estamos percorrendo o livro de Atos dos Apóstolos e nós queremos então continuar, dar sequência àquilo que vem sendo meditado. Atos capítulo 8, e nós vamos ler a partir da parte B do versículo 1 até o versículo de número 8. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui na igreja nesta hora e pedimos que o Senhor nos abençoe ao meditarmos neste trecho da história da igreja registrada por Lucas em Atos. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma visão mais extensa da Tua soberania, da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua bondade, do modo pelo qual o Senhor caminha. E nós pedimos que isto edifique o nosso coração e nos dê o desejo, sim, de confiar cada vez mais na Tua providência, no Teu cuidado, na Tua direção. E permite, nosso Deus, que também aqueles que estão acompanhando pela transmissão e os que vierem a acompanhar pela transmissão sejam abençoados por Tua palavra. O pregador nada tem, mas o Senhor tem tudo. É por isso que nós confiamos nas Tuas providências, na Tua mão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma frase no Antigo Testamento que coincide bem com tudo aquilo que nós já vimos desde o início do culto até aqui. Estas frases estão registradas por Isaías no capítulo 55. Prestem atenção no que estas frases consistem e significam. 55 versos 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, ainda que nós tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, a vida de Deus e a nossa vida vive num contraste. E esse contraste é o fato de que Deus é insondável, não dá para se pesquisar tudo a respeito dele, apenas o que ele contou a respeito dele mesmo está na Bíblia, e nós não podemos acrescentar mais nada do que a Bíblia disse, mais nada.
Mas aqui, no texto de Atos, nós vamos ver como é que este Deus, cujos pensamentos e cujos caminhos são mais elevados do que os nossos, como é que ele age dentro da história, utilizando os seus filhos, utilizando os seus servos. O texto segue precisamente aquilo que já foi pregado nos domingos anteriores, que é a morte de Estevão, a execução de Estevão. Execução por ira, execução por ódio, execução por acusações falsas, uma verdadeira injustiça, um sacrilégio, eu diria. Porque matar um homem por conta da sua posição em relação à palavra de Deus, matar por motivo de ódio religioso, é uma coisa absolutamente ruim. Ruim. Nós vivemos num país que prega a liberdade de culto, pelo menos na Constituição é assim, não é? Entretanto, o que nós precisamos constantemente entender é que se cada pessoa tem o direito de crer em alguma coisa, naquele momento da vida da igreja, essa compreensão desapareceu. O que nós enxergamos aqui, desde o primeiro versículo, é um ambiente absolutamente desfavorável para a igreja. Porque a igreja tinha se solidificado em torno da ressurreição de Jesus e tinha se solidificado pela doutrina dos apóstolos, pela comunhão dos crentes. Havia um esforço no sentido de que toda a dificuldade entre os crentes fosse eliminada, havia um senso de amor, havia acontecido algumas coisas com disciplina, como o caso de Ananias e Safira, mas havia acontecido muito milagre, haviam acontecido muitos sinais, de maneira que a igreja em Jerusalém estava crescendo e crescendo bastante. Era uma igreja confortavelmente sediada na Cidade Santa. E, meus amados irmãos, diz o texto que naquele dia, a partir da morte de Estevão, começou uma perseguição generalizada. O que aconteceu? Provavelmente aconteceu o fato de que as pessoas que estavam contidas com medo, talvez, dos romanos, perderam o medo, porque os romanos não interferiram nas questões religiosas entre eles. Isso não afetava o exercício da autoridade sobre um povo subjugado, porque eles estavam discutindo entre eles religião. Então, por conta de não haver repressão de perseguição, ela começou a implodir, vamos dizer assim, a igreja. E o texto nos mostra, então, que a morte de Estevão foi o ápice dessa injustiça contra os cristãos até então, com o apoio da liderança religiosa de Israel. O Sinédrio estava todinho de acordo com isso. O Sinédrio queria que esse movimento de Jesus Cristo Nazareno fosse extinto. E nós podemos, então, verificar que havia uma pressão muito grande para que nada fosse feito, por exemplo, em torno de Estevão, porque Estevão era, na opinião dos religiosos, o quê? Um herege. Era uma pessoa que tinha falado contra a lei de Moisés. Era uma pessoa que tinha feito uma leitura da palavra de Deus que era totalmente avessa ao que eles estavam acostumados a ter. Era uma pessoa revolucionária. O que as autoridades religiosas não entendiam
era justamente o fato de que ele estava seguindo o ensino apostólico, o ensino de Jesus Cristo. Ele estava confirmando pela vida, pelas obras, pela mensagem, aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. O caminho de Estevão, é o caminho da graça. É o caminho que indica a graça de Deus sobre nós, que é confiar a nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador dela. Entretanto, o que nós vemos aqui é que o fato dele ter sido executado sumariamente pelo ódio, pela ira, não houve nem tempo de sentença, as pessoas começaram a atirar pedras nele, não é? Poderia ter causado na igreja como um todo o medo de procurarem o corpo de Estevão para cuidar dele, para dar um enterro decente. E o trecho nos mostra então que enquanto a perseguição começou a acontecer contra a igreja em Jerusalém, menos os apóstolos, porque eles já tinham demonstrado a sua firmeza diante dos tribunais religiosos. Agora nós vemos aqui que os crentes estão sendo dispersos, estão fugindo de casa, estão mudando de residência, estão criando novos hábitos em novas regiões da Judéia. Alguns vão até mais longe e vão para o território do ódio, que é a Samaria. Eles estão, então, procurando viver a sua vida, e por causa do Evangelho, eles não podem mais viver em Jerusalém. Muito possivelmente, esta comunidade é especialmente a comunidade dos judeus helenistas, dos que vieram da diáspora e que se converteram durante o tempo do Pentecostes. O que nós vemos aqui também é que alguns homens, não necessariamente crentes, mas eles são homens piedosos, eles disseram: Estevão, em função do que ele foi, em função do que ele significa para nós precisamos cuidar dele. E eles corajosamente, então, fizeram o funeral de Estevão nos termos da sua época. O texto diz, entretanto, que havia um contraste entre estes homens piedosos e um jovem fariseu chamado Saulo. O Saulo é marcado pelo fato de ter adquirido uma reputação e uma posição entre os seus companheiros de farisaísmo, que deu a ele, essas coisas deram a ele forças para ele se tornar uma pessoa absolutamente hostil. O verbo utilizado para Paulo, meus irmãos, é o verbo lumaino, que expressa crueldade sádica. Crueldade sádica, diz o dicionário, e crueldade violenta. Esse homem que escreveu tantos livros do Novo Testamento é o homem que se tornou sádico e violento em nome da sua religião. E ele, como diz o texto no início do verso 1, consentiu na morte de Estevão. Ele deu o voto. Ele deu o voto para que Estevão fosse morto. Ele queria destruir a igreja, é o que está escrito aí. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Eu fico pensando, como é que Saulo, eu vou chamar de Saulo, Paulo, vai variar, tá bom? Mas como é que ele se sentia? Como é que ele fazia? Qual era a estratégia dele? A igreja não tinha um templo, um endereço,
a igreja não tinha uma organização eclesiástica como nós temos aqui. A igreja era constituída de grupos familiares. A igreja se reunia nas casas das pessoas. A igreja ouvia os apóstolos em ambientes do templo de Jerusalém. E isto significava que a igreja tinha encontros marcados, ficava fácil para ele saber dos horários, saber dos encontros, saber das reuniões e, com isso, avançar, invadir com seus ajudantes de ordem as casas e arrastar os crentes pela rua. Dureza, né? A gente não consegue imaginar esse ambiente, não é? Arrastando os crentes, promovendo acusações injustas, nada que a gente tenha em comum com hoje. A gente não tem acusações injustas hoje. A gente não tem como é que é? Coar um mosquito e engolir um camelo. A gente não tem isso aqui hoje. Nestes tempos de hoje a gente não tem. Eu acho que não tem. Tem? Eu não sei, você que sabe. O fato é que Saulo fazia esse serviço, ou esse desserviço. O apóstolo Paulo escreveu a respeito disso, ou melhor, ele deu um testemunho a respeito disso, que está registrado em Atos 26, de 9 a 11, e ele disse assim: na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Eu fui um assassino. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Eu quero que você se retrate. Eu quero que você negue a Jesus, o Nazareno. E ele diz assim: e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até cidades estrangeiras. Até no exterior, Saulo foi atrás dos cristãos. Dá para perceber então o nível de perseguição. Não era uma perseguição assim pelo jornal. Não era uma perseguição pela internet. Era uma perseguição visível, e se ele reconhecesse um dos crentes na rua, ele tinha ódio consumado por essa pessoa. Falando aos Gálatas, Paulo disse assim: vocês ouviram qual foi no passado, isso está no capítulo 1, versos 13 a 17. Vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo não gosta desse passado. E quando ele fala desse passado, ele fala com tristeza desse passado. Mas em contraste com esta visão que ele tem do seu passado, ele também se lembra do seguinte. Ele continua em Gálatas: quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, e ali ele começou a pregar o evangelho de maneira a confundir as pessoas. Não é este que perseguia? Não é este que aprisionava? Não era este que dava autorização para matar? Paulo está compreendendo
uma coisa que nós vamos comentar daqui a pouco. Paulo, mesmo sendo do jeito que era, estava sendo usado por Deus. Acredite em mim. Mas a igreja não estava confortável em Jerusalém? Não estava bom? Pastor Luiz Roberto, não seria muito agradável ter uma igreja de 8.000 membros? Tudo tranquilo, correndo bem, os apóstolos lecionando bem na escola bíblica dominical. Só que a ordem de Jesus Cristo era diferente. Porque a ordem de Jesus Cristo era: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu vou pegar o meu servo Saulo, que ainda não me conhece direito. Eu vou pegar os ajudantes de ordem dele e eu vou fazer um grande estrago na igreja de Jerusalém. Crentes serão mortos, crentes serão aprisionados, crentes serão humilhados, crentes serão desprezados, crentes ficarão enjaulados e outros crentes fugirão. Vamos voltar ao texto que eu falei no começo? Os meus caminhos não são os vossos, os meus pensamentos não são os vossos. Deus é um Deus de contraste. Deus é um Deus que promove para a gente um sentimento de incoerência. Porque na nossa lógica, estava bom a igreja ter continuado lá. Nós nos acostumamos muito com a nossa igreja. O nosso ambiente é muito bom, é muito agradável. A nossa comunhão é muito boa. Mas o que de fato Deus quer? O que de fato Deus deseja para Jundiaí, por exemplo? O que Ele pode fazer com a igreja para que o seu evangelho chegue a todas as pessoas? Dá para perceber que Deus trabalha por caminhos misteriosos. Dá para perceber que Deus trabalha por caminhos diferentes da nossa lógica. Aos nossos olhos, então, isso parece incoerência. E Deus, então, trabalhou na vida de Saulo, de tal maneira que ele, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, quase no fim da sua vida, ele diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade. Irmãos, não há pessoa na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que seja tão má que Deus não possa confrontar, perdoar e salvar. E nós não podemos nos acomodar com a ideia de que só o nosso núcleo, só o nosso cantinho basta. Nós temos que pensar no fato de que Deus nos mandou ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E Ele vai fazer isso acontecer, quer a gente queira, quer não. Olhando para o texto, nós verificamos que enquanto Saulo fazia esse destrabalho, fazia este efeito boliche na vida da igreja, os que fugiram iam se ambientando em novos lugares, talvez fossem para o interior, talvez fossem para a casa de parentes, talvez fossem para novas vilas, e eles chegavam ali, eles tinham
uma mensagem, eles tinham um conteúdo. Nós não podemos afirmar que esses crentes eram crentes de dedicação missionária integral. Não, não eram. Eram crentes que precisavam trabalhar no seu dia a dia, plantar, quem sabe tratar do gado, fazer a sua atividade diária normal. Mas enquanto este povo trabalhava, enquanto este povo exercia a sua atividade, enquanto esse povo vivia, enquanto sustentava a sua família, este povo cantava ao Senhor como nós cantamos, este povo recitava a lei do Senhor como nós recitamos, esse povo testemunhava que Jesus Cristo, o Nazareno, tinha perdoado os seus pecados. Então eu vejo um contraste muito interessante, enquanto em Jerusalém os crentes estão presos na cadeia, ou sendo mortos, mas estão firmes na fé, como mártires. Os que estão livres estão presos à palavra e têm alegria de compartilhar a palavra. Hoje aqui, nós não somos a igreja perseguida. A igreja perseguida não tem o direito de se reunir, nós estamos juntos. A igreja perseguida não pode se pronunciar publicamente. Nós podemos. Então nós estamos num tempo em que nós temos a oportunidade de agir como aqueles irmãos agiram. No nosso cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas atividades, na nossa comunhão, na nossa postura ética, na nossa postura de cristãos. O nosso papel não é outro senão falar de Jesus Cristo, o Nazareno, e dizer como Ele transformou a nossa vida. Às vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, eu realmente não sou teólogo, eu não sei interpretar as escrituras, eu não sei citar textos de cor. Mas eu lhe pergunto, Jesus Cristo transformou a sua vida? E você vai me responder, sim, Ele me transformou. E eu posso lhe perguntar, como foi? E você vai me contar, eu era assim, Jesus entrou na minha vida e Ele está produzindo em mim uma coisa nova. Foi difícil? Não, eu contei de uma coisa que aconteceu comigo. Vai e conte isso para o seu vizinho. É o começo de tudo. É o começo de tudo. Porque o Espírito do Senhor acompanha o crente. O Espírito do Senhor ensina o crente a falar. Vocês imaginam que essas pessoas aqui estavam por elas mesmas, sem a proteção, sem o cuidado, sem a orientação do Espírito Santo? Não estavam. Elas estavam absolutamente coordenadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso até imaginar, e eu estou imaginando mesmo, o fato de que essas pessoas disseram, e agora, para onde a gente vai? Porque estão nos perseguindo aqui em Jerusalém, não tem lugar para a gente aqui. Nós podemos correr o risco da nossa família ser separada por causa do Evangelho. Como é que nós vamos fazer? E orando, e orando, e orando, eles foram achando o seu espaço nas terras vizinhas. E o Espírito Santo os acompanhou. E a Bíblia nos mostra que, embora eles fossem fugitivos, embora eles fossem refugiados, melhor dizendo, eles estavam alegres por compartilhar a palavra. Eles não estavam se escondendo. Eles eram refugiados, mas eles não estavam se escondendo. Qualquer pessoa poderia saber que eles eram cristãos. Isso é muito significativo para a nossa igreja hoje. As pessoas precisam saber que nós somos cristãos. O texto prossegue dizendo que agora surge uma pessoa em substituição a Estevão,
que vem do mesmo grupo, porque Estevão era um dos 7 diáconos eleitos pela comunidade helênica dos judeus. Agora nós encontramos um outro, Filipe. Filipe teve 4 filhas, e as 4 filhas eram profetisas com ele. Mas Filipe experimenta uma situação diferenciada. Porque Filipe, queridos irmãos, decide ir para a terra do ódio. Onde é a terra do ódio? É Samaria. João, quando fala do relacionamento entre judeus e samaritanos, diz que eles não se dão bem. Na verdade, eles se odeiam. É ódio mesmo. Agora, esse ódio tem idade. São cerca de 1000 anos de ódio. Desde o tempo em que o reino do norte foi levado embora, e depois as pessoas foram misturadas com gentios, o reino do sul não aceitou mais os seus irmãos do norte. E a gente pode ficar pensando aqui no que significa ir para uma terra que ninguém gosta da gente. Para ir para uma terra que não respeita os mesmos valores que a gente. Para ir para uma terra que efetivamente só adota partes da lei de Deus. Os samaritanos só aceitavam o Pentateuco. O resto da Bíblia hebraica, eles não aceitavam, não. Então, diante dessas coisas todas, o que levaria uma pessoa a desejar ir para um lugar hostil, falar de Jesus Cristo? Quem é que coloca no coração da gente esse tipo de desafio? Certamente não é a vontade própria. É o Espírito do Senhor que nos manda para onde Ele quer. Vamos nos lembrar, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E Ele trabalha com contrastes, Ele trabalha com incoerências. Se de um lado a igreja se sentia confortável, Ele promove uma perseguição feroz. Ele levanta um servo dele que ele vai converter ali no futuro, para promover essa disfunção na igreja de Jerusalém. Só que, diferentemente, os crentes vão adiante, cada um para um lado, e eles se sentem confortáveis e confiantes de pregar a palavra e não se esconder. E agora, Filipe se encaminha para uma terra problema. O que podemos dizer a respeito do passado recente? Nós nos lembramos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo passou pelo território da Samaria muitas vezes. E Jesus Cristo teve acesso a pessoas da Samaria muitas vezes. E Jesus Cristo tratou com pessoas da Samaria e abençoou pessoas da Samaria e usou os samaritanos como exemplos nas suas parábolas. E curou pessoas. Eu me lembro dos 10 leprosos que foram procurar Jesus, e justamente o samaritano é que voltou para agradecer, para louvar, para engrandecer a Jesus Cristo. Mas era uma terra sem afinidades. Entretanto, o amor pela palavra diz que Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. E aí você pode imaginar o que poderia ter acontecido quando ele introduz a concepção de Jesus Cristo Nazareno. Talvez alguém lembrasse, passou por aqui, sim, a gente lembra, porque é uma coisa relativamente recente. Mas, amados irmãos, como é que Deus fez
para aquela gente aceitar o testemunho de Filipe. Houve como que um Pentecostes ali. Houve como que uma demonstração do ministério público de Jesus, do ministério dos apóstolos, que foi exatamente este: os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Houve restauração de vidas, houve libertação dos espíritos malignos, houve ação que foi semelhante à ação do tempo de Jesus. Então, o Espírito de Deus mostrou para as multidões a mesma obra que Jesus Cristo tinha executado, os apóstolos tinham executado, e agora este diácono estava executando. Vocês estão entendendo que não é o poder do homem que está aqui sendo colocado? Mas é o poder de Deus. O poder de Deus é o mesmo. O poder de Deus é o mesmo. Nós estamos nesta terra para sermos instrumentos de Deus para a libertação de pessoas do império das trevas. A mensagem que está dentro do nosso coração é uma mensagem que liberta pessoas da escravidão do pecado e as transforma em filhos de Deus, não por nossa própria persuasão, mas pela persuasão do Espírito Santo de Deus. E, queridos irmãos, quando vemos todas estas coisas, não pode haver outro resultado a não ser alegria naquela cidade. Alegria das famílias de encontrarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Há quanto tempo a gente não vê alegria desse tipo nas famílias? Há quanto tempo você e eu não assistimos famílias inteiras serem mudadas, serem libertadas do jugo da escravidão do pecado? O que acontece hoje que não poderia acontecer? Eu diria que essa narrativa toda traz para mim algumas lições. A primeira lição que eu tiro daqui é que, inclusive, a nossa história pessoal de vida deve se centralizar na prioridade para Deus, porque Deus tem a prioridade, Deus está fazendo o que Ele quer. E a gente pode ser um Saulo ou pode ser um Filipe, entenderam? A gente pode ser uma pessoa que aprisiona os outros, ou a gente pode ser uma pessoa que está feliz e comunica o Evangelho naturalmente por força do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa entender que aquilo que o Senhor quer fazer deve ser prioridade para nós. O que deve interessar a vida da gente é: Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. A segunda lição que eu tiro é que, se nós formos perseguidos por causa do Evangelho, nós devemos mudar de cidade. Será? O Senhor Jesus Cristo disse assim: se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Eu vou pegar isso ao pé da letra, mas eu queria que você pensasse nisso, que você não tente ser um mártir, mas um evangelista. Eu não acho que aqueles crentes foram covardes por mudarem-se de cidade e de região. Pelo contrário, eles cumpriram a vontade de Deus, sem entender, naturalmente. Mas eles fizeram a vontade de Deus. Será que é só aqui que precisa da nossa cooperação no Evangelho? Ou tem mais lugares para ir? Pense nisso. Por onde você vai? Por onde você anda?
Será que Deus não está precisando de pregadores ali? De testemunhas ali? Mas ao mesmo tempo que nós somos perseguidos, o contraste é que, em vez de nós nos sentirmos pressionados, tristes, por sermos recusados, por sermos negados, por sermos desprezados pelas pessoas, nós devemos nos sentir honrados. Quando os discípulos saíram do tribunal, impedidos de falar no nome de Jesus Cristo, ao contrário da tristeza, puxa, fomos censurados, não dá mais, não podemos mais, corremos o risco de ser presos, condenados. Em vez de eles pensarem assim, eles saíram exultantes, alegres pelo fato de serem dignos de serem perseguidos por causa de Jesus Cristo. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus nos dá forças para não nos intimidarmos diante da perseguição. Agora, se a perseguição acontecer, nós devemos nos sentir honrados e não esquecidos por Deus. Terceira lição que eu aprendo aqui é que mesmo aqueles que hoje nos tolhem podem ser alcançados pela graça divina e ser transformados em vaso de honra. Não há ser humano que Deus não possa recuperar. É por isso que a nossa pregação não deve olhar tão somente para quem a gente tem simpatia. A gente deve pregar o Evangelho para quem é nosso inimigo, para quem pensa diferente. A gente deve pregar o Evangelho porque é vontade de Deus que a gente pregue o Evangelho. A quarta lição é que o Senhor está pronto para nos usar como usou Filipe. E nisso não tem idade, não tem sexo, não tem cultura, não tem condição social, não tem nada de diferente. O Senhor usa cada um de nós e pode usar cada um de nós, como usou Filipe e outros irmãos que não estão mencionados aqui, mas que tiveram um trabalho que o Senhor registrou nos seus livros. E estas obras vão acompanhar essas pessoas e Deus vai se recordar delas. E a última lição que eu vejo aqui é que Samaria teve alegria diante do Senhor, porque foi o Espírito do Senhor que deu essa alegria. Meus irmãos, a alegria da igreja não vem pelo sucesso dos seus trabalhos, pelo sucesso das suas campanhas. A alegria do Senhor vem pela vida que cada um de nós tem diante dele e de como o Espírito Santo nos conduz. O que faz uma igreja espiritual não é nem a liderança, não é nem a estratégia, não é nem a forma dos cultos, não é nada disso. Não é a doutrina. É tudo isso, mas especialmente Deus agindo no coração de cada um de nós. Quando um de nós vem para cá e não está pronto, não está no Espírito do Senhor, isso afeta todos nós, a começar do pregador. Então eu queria terminar esta reflexão pensando com vocês na relação que nós temos com a igreja do passado. E lembrar novamente que o nosso Deus não age de acordo com a nossa lógica. É por isso que a gente vive por meio da fé. E esse é o grande desafio para nós hoje, entregarmos o nosso caminho para o Senhor, confiar nele e ele vai fazer tudo. Eu gostaria de cantar um hino do nosso inário, que fala exatamente do nosso posicionamento, que fala exatamente da ação de Deus sobre
a nossa vida. Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva, e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que Ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu entrego, Jesus meu guia satisfaz. Cante comigo. Direi ao mundo que Ele volta, se tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas, e ao lar celeste nos levará. Ó, dize ao mundo que és crente, não te envergonhes de dizer. Ó, dize ao mundo